Fala, desbravadores! Existe uma função orgânica ainda na parte do que nós conhecemos como os grupos que têm nitrogênio ou aquelas funções nitrogenadas chamada de nitrila. Galera, olha o que a gente precisa que você perceba. Ó. Existe um grupo para nós que é chamado de grupo cianeto. Se ele estiver ligado diretamente na nossa cadeia carbônica, é conhecido como uma nitrila. Aí você me pergunta ainda, professor, como que existe esse grupo cianeto? Ele é derivado, galera, do que nós conhecemos como ácido cianídrico. Todo mundo lembra que o ácido cianídrico, a fórmula molecular dele é HCN. Esse HCN, quando ele sofre ionização, dentre as reações de ionização que é possível acontecer, irá produzir isso, ó, H1+, mais o nosso ânion cianeto, CN1-. Existe uma outra reação de ionização que aparece assim, ó, o ácido cianídrico, que é colocado para reagir com a água. Se vocês lembrarem, esse H ele entra na água e produz para nós o que nós conhecemos como íon hidrônio, H3O+, mais o nosso ânion cianeto. Galera, muito importante, tá? Quimicamente falando, os íons H+, é a mesma coisa que o íon hidrônio, H3O+. Lembre desse detalhe. Mas não é isso que eu quero que você entenda para esse momento. Eu preciso que você saque, quando nós tivermos o grupo cianeto na cadeia carbônica, nós estaremos diante de uma função chamada de nitrila. Professor, o que é esse C-tripla-N que você representou ali? Galera, é importante, ó. Quando nós temos um grupo cianeto, esse CN-, existe aqui uma tripla ligação. Então vocês irão se deparar com questões que vai apresentar algo assim, ó. 2 carbonos, e aqui vai ter algo assim, ó. 2 carbonos, e aqui de cara tem um N. Beleza? Isso aqui você tem que saber. Tem uma tripla ligação entre esse carbono e o nitrogênio. É o grupo cianeto, é uma nitrila. Beleza? Vamos aos exemplos e trabalhar com algumas nomenclaturas. Vem comigo. Havia falado agora há pouco, galera, do HCN, chamado de ácido cianídrico, substância extremamente tóxica. Essa substância, galera, foi utilizada no campo de concentração nazista. Para nós, esse ácido cianídrico é uma das substâncias mais tóxicas que nós temos conhecimento. É descrito que existem para nós pequenas quantidades na mandioca brava. Existe para nós essa pequena quantidade em algumas sementes de alguns frutos. Só que é uma quantidade tão pequena que ela não faz mal para o nosso organismo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Esse composto, Eva, ele também vai ser tóxico? Ele é utilizado, galera, em geral, as nitrilas, onde nós temos aquela composição de pesticida. Tá? É onde normalmente tem uma grande aplicação às nitrilas da vida. Professor, e como que nós iremos dar nome? Aí você me pergunta, professor, e como nós iremos nomear? Existem 2 maneiras para nós nomearmos esses compostos. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Então eu tenho aqui 2 átomos de carbono. Eu vou colocar, galera, das 2 maneiras, tá? O N assim, eu vou colocar, ó, 2 átomos de carbono e o N representado com aquela tripla ligação. Concorda que para esse carbono do lado esquerdo está faltando 3 Hs, para esse carbono também está faltando 3? Tanto faz esse H estar representado dessa maneira ou assim. Para nós é indiferente. Professor, e qual é o nome desse composto? Eu posso falar, vê se você concorda, galera. Tem 2 carbonos, ó. Poderia aparecer assim, ó. Etanonitrila. Tudo junto, tá? Etanonitrila. Ou ainda, galera, vê se você concorda. Repare, galera, que aqui do lado direito está aparecendo o nosso grupo chamado de cianeto. E aqui do lado esquerdo tem um radical chamado de metil. Eles também chamam esse composto de cianeto de metila. Peraí, Eva, o que é o CN-? Importante, galera. O nosso CN1-, que é um ânion chamado, né, de ânion cianeto, esse novamente é o ânion cianeto. E aqui do nosso lado esquerdo, esse nosso composto, ele poderia aparecer com essa nomenclatura, ó, cianeto de metila. Professor, por que novamente metila? Galera, metila, porque nós temos aqui um radical metil. Esse radical metil, para nós conhecido como metila. Tudo bem para todos? Ok? Mas professor, e se nós tivéssemos uma estrutura com mais carbonos? Galera, nós pensaríamos exatamente igual. Se nós tivéssemos uma cadeia carbônica, vê se faz sentido, ó. Estamos pegando agora com 4 carbonos e estou colocando esse N aqui dessa maneira. Professor, o que é para eu enxergar? Que para esse carbono faltam 2 hidrogênios, aqui faltam 2 hidrogênios e aqui está faltando 3. Galera, as 2 maneiras para nós nomearmos. São 4 carbonos no total. Eu poderia nomear diretamente assim, ó. Butanonitrila. Butanonitrila. Ou ainda poderia aparecer essa nomenclatura. Aqui novamente é o nosso grupo cianeto. Certo, Eva? E o que nós teríamos para o lado esquerdo? Aqui para o lado esquerdo tem um radical chamado de propil. Então ele poderia aparecer com essa nomenclatura também. Poderia aparecer, né?
cianeto de propila. Professor, existe diferença, né, do nosso radical propil para o nosso radical isopropil? Tem diferença e é importante que você conheça. Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo bem esses exemplos? Vamos trazer mais exemplos para vocês, galera. Segura aí. Talvez, nesse momento, você esteja se questionando qual é a fórmula do radical chamado de propil. O propil, galera, é aquele que nós temos 3 carbonos, um seguido do outro. E existe para nós o que nós conhecemos como nosso radical, conhecido como isopropil. O isopropil é aquele que é representado dessa maneira. É o mais comum de aparecer em prova. Só que a gente precisa que você veja, tá faltando um Hzinho aqui, tá? Você consegue perceber, galera? Se eu colocar esse H3 para cá, vou colocar o Hzinho aqui, ó, beleza? Se eu colocar esse H3 para cá, ó, dá para ver uma estrutura dessa maneira? Os 3 carbonos, o H que aqui estava, a ligação CH3, CH3. Esse composto para nós é exatamente a mesma fórmula, chamado de isopropil. Isopropil. Aí você novamente me pergunta, Eva, isopropil ou isopropila? Tanto faz, é a mesma coisa. Eva, qual é a fórmula do cianeto de isopropila? O detalhe é que o cianeto vai estar ligado nesse carbono aqui do meio. Então imagine, ó, eu tenho aqui 3 átomos de carbono. Nesse carbono aqui do meio tem o grupo cianeto, que é o CN. O que é esse CN, Eva? É o nosso carbono que existirá aqui para nós uma tripla ligação entre o carbono e o nitrogênio. Aqui novamente, ó, tá faltando 3 hidrogênios, aqui falta 1 e aqui faltam 3. Professor, esse carbono do meio é carbono quiral? Não, ele não apresenta os 4 ligantes diferentes. Esses 2 grupos são iguais entre si. Professor, certo. E qual é o nome desse composto? Poderia aparecer dessa maneira, galera. Cianeto de isopropila. De isopropila. Certo, Eva? Tranquilo? Eu acho que eu entendi. Aí você poderia me perguntar, Eva, e qual é a outra nomenclatura? A outra nomenclatura, galera, poderia aparecer assim, ó. Isopropano, isopropano, nitrila. Nitrila. Então você está por acaso fazendo uma prova e apareceu. Qual é a fórmula do isopropano nitrila? Você tem que montar o iso, que é esse composto aqui para nós, o isopropil, e colocar o cianeto nessa posição. Tanto faz cianeto de isopropila ou isopropano nitrila. Tranquilo? Mais um exemplo, galera. Professor, eu acho que eu já entendi. E se nós tivéssemos uma cadeia maior? Galera, olha isso, ó. Ao invés de representar daquela maneira, estou colocando assim agora. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e aqui apareceu, ó, CN. Certo, Eva? E aí? Galera, é para você enxergar. Cada ponta dessa tem um carbono. Então você poderia falar, né, ó, diretamente que tem 5 carbonos na cadeia carbônica principal, chamar esse composto de pente. Certo, Eva? E como que ficaria a nomenclatura? Repare que não tem nenhum radical. Para nós, eu poderia colocar direto, ó, 5 carbonos, ligações simples, pentano-nitrila. Certo, Eva? Pentano-nitrila. Uma outra maneira que você poderia também nomear, aqui tem o nosso grupo cianeto. E aqui, galera, existe o nosso radical chamado de butil. Então, para nós, poderia aparecer como cianeto de butila. De butila. Tranquilo isso, né, galera? Deu para sacar como é essa função orgânica, o que é essa função chamada de nitrila. É muito importante que você estude e que você reconheça essas funções. Beleza? Inscreva-se no canal, deixa like e a gente se encontra posteriormente. Até mais, galera. Tchau aí.